Bom dia, sétimo ano, professores e alunos, mais uma aula de língua portuguesa. Vou aproveitar para agradecer, a colaboração de vocês com os professores que vieram aqui aplicar as aulas aí que eu tinha programado enquanto eu estava de férias, ok? Muito obrigada. Hoje a aula se chama Visualizando o Telescópio Gigante de Magalhães, certo? E para falar sobre esse assunto, eu trouxe alguém que tem propriedade nele, porque eu não teria a menor condição, certo? E hoje eu convidei para essa aula o professor Magno. Bom dia, Magno. Bom dia, obrigado, André, pelo convite aí. Bom dia a todos os professores, alunos, todos que estão nos assistindo aí nas diversas formas, sobretudo aquele pessoal que está no aplicativo, fazendo aquele lembrete. Vai rolar aqui um chatzinho. Quando rolar esse chat, é legal que você coloque aí o nome do aluno, o nome da escola, a cidade, a gente lê. Eu que vou ler aqui o chat também. Professor Magno de Ciências aqui se intrometendo na aula de língua portuguesa, né, professor? Se intrometendo, não. Complementando. Tá bom. A gente fica muito honrado aqui de poder colaborar um pouquinho, trazer um assunto bacana para os alunos e tudo mais. Aliás, eu vou ler o objetivo, é isso? Isso, vamos lá. Vamos lá. Etapa de ensino, sétimo ano, né? O tema da aula, textos verbal e multimodal sobre o mesmo fato. O objetivo da aula, comparar notícia, reportagem e vídeo sobre o mesmo fato. Identificar o uso de recursos iconográficos e multimodais em jornal online. Identificar as diferenças entre as condições de recepção de uma notícia em texto e em vídeo. Então, vamos lá. Quando foi colocado em texto e em vídeo, na verdade, é em texto escrito, né? Porque o vídeo também é um texto, certo? Então, vamos lá. Vou para a acolhida. A intenção dessa acolhida é que saber de vocês como que vocês estão recebendo as notícias. Você costuma, então, acompanhar as notícias de rádio ou TV enquanto realiza outra atividade? Conte-nos mais sobre esse comportamento. Essa pergunta, por conta de termos já trabalhado notícia e reportagem escrita, e vamos trabalhar hoje o vídeo. Então, eu quero saber se vocês também acabam ouvindo podcast, por exemplo, ouvindo rádio, né? E deixam a TV ligada e vão fazer uma outra atividade, mas estão ali ouvindo, pode não estar prestando atenção nas imagens, mas estão ouvindo, né? Eu quero saber isso de vocês. O que é mais fácil? Depois a gente vai falar também sobre isso. Vamos lá, 1 minutinho e meio. Olha que legal, tem participação aqui do Silas Ramos, que é aluno do professor Luiz Fernando. Sim, só a TV, professora Andréia. Ok. Professora Jurema também mandou aqui a participação. Sim, ponho fone de ouvido e escuto aulas, noticiário ou faço algum serviço doméstico. Pro Jurema. Também estou nessa, viu, Pro Jurema? De estar aí, às vezes deixa a TV ligada, né? E
fazendo alguma coisa, ou ouvindo uma música, ou ouvindo um noticiário, mas de qualquer forma, a gente vai trabalhando e ouvindo. Essa é a facilidade hoje em dia, né? Você também pode estar no ônibus, né, com o fone, pode estar caminhando com o fone, ouvindo o noticiário, né? Equilibrando vários pratinhos ao mesmo tempo. Isso, né? Olha aqui o Pro Magno. Chegou aqui uma contribuição aqui da professora Arlete, que trouxe do aluno Igor Ribeiro. Ele respondeu assim, resposta, não gosto de jornal, professora André. Ok, Igor. Vai chegar um momento que você vai sentir necessidade, né? A gente sabe que vocês passam por fases. Existirá um momento que você fala, meu Deus, eu preciso ouvir sobre tal assunto hoje, né? O que aconteceu. Isso é natural, isso a gente já sabe, ok? Então, a pergunta, então, eu já tinha falado anteriormente, era para saber isso. Será que vocês estão antenados em tudo? O que é mais fácil? Muitas vezes, olha só, vou pegar a fala aqui do Igor, não gosto de jornal. Muitas vezes o não gostar de jornal é porque você acha que você precisa sentar ali, bonitinho, para abrir aquele jornal e ler, né, tudo. Não, você pode, num primeiro momento, começar a escolher, né, Magno, aquilo que te chama mais atenção. Aí você vai perceber que numa determinada fase da sua vida, você vai ler do começo ao fim, ou não, ou vai continuar preferindo, por exemplo, esportes. Né? A gente sabe que nessa idade eles gostam bastante de esportes. É uma né? porta aí aberta para se inteirar aí dessa coisa do esquema jornalístico. Sim, né? Isso. E é exatamente isso, professor. É ter contato com os gêneros. Exatamente. Né? Isso é legal. Depois você vai gostar mais ou menos das coisas. Ok, tá tudo certo. Tá? Então eu queria saber isso de vocês. Por quê? Porque nós trabalhamos com esse mesmo tema, né, o telescópio gigante de Magalhães, nós trabalhamos uma notícia, né? A notícia dizia o seguinte: Chile recebe doação de 17 milhões e meio de dólares para a construção de telescópio gigante que vai revolucionar os estudos astronômicos, né? Aí o LEED... o subtítulo, o telescópio gigante de Magalhães, localizado no Chile, recebe apoio para desenvolver um poderoso sistema de alta tecnologia, possibilitando o avanço das pesquisas astronômicas. Então, foi feito até um comentário a questão do verbo revolucionar, Magno, né? O que esse verbo trazia, assim, que carga ele trazia para essa notícia, né? Que seria de transformação mesmo, porque pode-se enxergar algumas coisas de outra forma, né? Isso foi muito legal. E essa era a notícia. A reportagem era a seguinte: com a participação do Brasil, começa a produção do 6º espelho do telescópio gigante de Magalhães. Então, o espelho fará parte de um dos maiores telescópios gigantes do mundo, que vai produzir imagens 10 vezes mais nítidas do que o Hubble, acho que é isso, né? Brasil terá direito a participar da operação. Então, olha só, nós tivemos uma notícia que foi mais sintetizadinha e depois trouxemos uma reportagem que havia já citação, né, de entrevista, tudo mais. Tudo o mesmo assunto, notícia e reportagem. E então, agora, por isso que eu trouxe o professor Magno, porque o professor Magno entende do assunto, né, de física e eu não entendo. E eu trouxe porque nós vamos passar um vídeo para vocês. E vocês prestem bastante atenção e relembrem o que nós vimos nos textos escritos também, ok? Pode soltar o vídeo para eles. O telescópio Gigante Magalhães, GMT, será o primeiro de uma classe conhecida como telescópios extremamente grandes. Não é para menos. O conjunto de 7 espelhos com 8 metros e 40 centímetros cada um corresponde a um único espelho de 25 metros de diâmetro e será capaz de explorar o cosmos com definição e sensibilidade sem precedentes. Com um poder coletor 100 vezes maior que o Hubble e com imagens 10 vezes mais nítidas do que as obtidas por esse satélite astronômico, o GMT vai mirar no espaço longínquo para explorar o passado do universo. Ele será tão potente que poderá chegar perto do Big Bang,
quando as primeiras estrelas, galáxias e buracos negros estavam se formando. O GMT começou a ser construído no deserto do Atacama, junto ao Observatório Las Campanas, em uma altitude de 2.500 metros. Essa região do Chile abriga outros telescópios por causa das excelentes condições visuais oferecidas pela combinação de altitude, baixa umidade do ar e céu escuro. Construir um telescópio como o GMT é um empreendimento monumental. Com um custo estimado em US$ 1 bilhão, o projeto é composto por um consórcio internacional e envolve diversos países: Austrália, Coreia do Sul, Chile, Brasil e universidades dos Estados Unidos. O sócio brasileiro é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Com um investimento de US$ 40 milhões, o que equivale a 4% do investimento total do projeto, a FAPESP garantirá aos pesquisadores do Estado de São Paulo 4% do tempo de operação do GMT. Isso será muito importante para o desenvolvimento da pesquisa em astronomia no Brasil. O GMT tem uma série de ambições científicas que justificam o esforço e os investimentos para construí-lo. Queremos descobrir, por exemplo, planetas habitáveis e caracterizá-los da melhor forma possível, isto é, descobrir se eles têm água, se eles têm oxigênio em estado livre, que são elementos essenciais para que a vida possa se reproduzir. Queremos também descobrir o que aconteceu entre o Big Bang e o universo atual, como se formaram as primeiras estrelas, como se formaram as primeiras galáxias e os primeiros buracos negros, e como eles coevoluíram com as galáxias para esculpir o universo no qual nós vivemos atualmente. Mas o mais interessante, e a história da ciência está cheia de exemplos, é que sempre que um novo equipamento que sobrepuja as gerações anteriores entra em operação, o mais interessante são as descobertas das quais nós não suspeitamos. Por essas razões, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, está fazendo um significativo investimento para esse equipamento que entrará em operação por volta de 2024 e, portanto, é um investimento altamente estratégico para a próxima geração de cientistas do Estado de São Paulo possa jogar no primeiro time da ciência mundial e avançar de forma significativa as fronteiras do conhecimento do universo. Apesar de estar cursando engenharia mecatrônica na Poli, como eu disse, eu estou esperando os resultados internacionais. E o foco mesmo, todas as vezes, porque no processo de aplicar para fora, você pode declarar mais ou menos qual que vai ser a carreira que você quer seguir, né? Qual curso você quer fazer. E em todas elas eu coloquei física e astrofísica. Então provavelmente eu vou, além de estudar na faculdade, vou tentar perseguir carreira e pesquisa, tanto em qualquer área de física quanto na área de astrofísica. O conjunto de espelhos segmentado está em fase de produção no Laboratório de Espelhos do Observatório Stewart, na Universidade do Arizona. Cada espelho pesa cerca de 17 toneladas e demanda 1 ano para a moldagem e resfriamento do vidro cerâmico. Mais 3 anos são necessários para a geração e o polimento da superfície. Mas como se pode captar imagens com espelhos ao invés de lentes?
Bom, a gente vai parar um pouquinho, né, professor? Porque agora o professor é que vai explicar isso. Porque eu confesso que foi a minha curiosidade também. Mas por que espelho em vez de lente? Professor, agora... Afinal de contas, né, são as lentes que a gente associa, né, a ampliação. Sim. Que você fala, tem a lupa, né, tem os próprios óculos que a gente usa também, que tem as lentes e tal, e espelho. Então, era essa ideia que tinha, por exemplo, Galileu. Quando ele aperfeiçoou um telescópio, então, na verdade era uma luneta, para observar o céu, as luas de Júpiter lá e tudo mais. Mas logo depois dele, o que acontece? Um físico, matemático, filósofo, enfim, chamado Isaac Newton, ele investigou um pouco da utilização dos espelhos e aperfeiçoou esse estudo também, que já existia, né? Ele aperfeiçoou e chegou à conclusão de que seria muito mais rentável, né? Muito mais fácil a gente fazer a ampliação com espelho. Mas aí vem a pergunta, mas espelho amplia? Aí eu trouxe aqui um espelho do tipo que a gente usa aí nos grandes telescópios refletores, que foram concebidos a partir de Newton. A resposta é, o espelho que a gente usa num telescópio não é um espelho que a gente normalmente está acostumado a ver aí para se maquiar, pentear o cabelo e tudo mais. É um espelho assim curvo, né? Ele tem uma curvatura, né? E aí essa curvatura, né, espelhada, ó, ele permite... que você observa, inclusive a gente está vendo ali de ponta cabeça alguns detalhes, você, né, Andréia, está aí de ponta cabeça e tal, mas quando eu ajusto o foco, olha o que acontece, ele realmente, ele amplia mesmo muito. E aí quanto mais precisão eu tenho, quanto mais... Isso daqui é um espelho de plástico, apesar de ter uma precisão, ele é um espelho de plástico com um envoltório aqui sintético e tal, mas não chega aos pés desse tipo de espelho que a gente vai ter aí no grande telescópio Magalhães, que é um espelho, deixa eu virar assim, senão a reflexão fica muito grande aqui no estúdio. Esse espelho que a gente, um dos 6 espelhos, perdão, que estão sendo feitos aí para o telescópio Magalhães, ele é feito com um material assim, de altíssima qualidade, de pureza, com uma precisão científica assim, absurda. Deixa isso daqui no pé. Né? Então, a razão já dá para a gente ter uma noção, né? Já dá para ter uma noção que existe espelho refletor. E o pessoal que está nos assistindo em casa aí pode fazer esse teste simplesmente com uma colher. Você pega uma colher, que é uma superfície espelhada, e você colocar bem perto do olho, assim você vai ver o seu olho aumentado. É um espelho de aumento que a gente tem em casa. Muito bom. Então, olha só, olha que legal a explicação que o professor trouxe. Por exemplo, o que nós vimos na notícia e aí na reportagem, essa primeira parte do vídeo já conseguiu suprir aí as imagens que, de repente, vocês não tinham conseguido construir por conta de faltar conhecimento. Eu, por exemplo, se eu tivesse só lido, faltaria um monte de coisa para eu criar imagens na minha cabeça que o vídeo trouxe, né, professor? O vídeo traz esse monte de imagem. Teve o professor que complementou aqui, colocando uma explicação muito legal. Então, trabalhar esses gêneros textuais diferentes também nos trazem esse enriquecimento todo. E olha só, já passou a professora de matemática por aqui, que falou sobre isso, já passou o professor de geografia, agora o professor de ciências, professor de física, né, também. Então, olha como fica isso interdisciplinar, multidisciplinar, e o professor pode trabalhar isso com vocês, né. Tudo isso nos ajuda a construir sentidos para textos. É esse conhecimento que eu preciso ter. Então, será que se eu tivesse passado o vídeo antes, teria sido mais fácil entender a notícia e a reportagem, né? Que caminho a gente pode seguir? Ou será que assim tudo bem e cada um foi conseguindo, né, tirar o que já tinha de mais habilidade, né, de lidar com os diferentes gêneros aí e já foi conseguindo construir as imagens, certo? Então nós vamos para uma segunda parte, ok, professor? Do vídeo. Vamos lá. No topo das cadeias de Las Campanas, as obras já começaram. E outra importante parceria do projeto com empresas brasileiras está na fabricação de instrumentos astronômicos que serão acoplados ao GMT.
Para que o telescópio seja útil para os astrônomos, ele tem que conter instrumentos. No caso do GMT, são 5 os instrumentos, dos quais 2 deles serão para a primeira luz. Esses 2 espectrógrafos, sendo espectrógrafos são instrumentos que dividem a luz em seus comprimentos de onda, são o GMAX e o GCLEF. No caso, o GMAX é um instrumento que será usado por grande parte da comunidade, porque ele serve para uma gama enorme de diferentes ciências, né? E o Brasil colabora com esse instrumento desde o seu início. Já o segundo espectrógrafo, que é o GCLEF, é um instrumento muito mais específico e ele serve para o estudo de planetas fora do sistema solar. A cúpula rotativa de 60 metros que irá abrigar o GMT equivale a um prédio de 22 andares. Mas mesmo com esse tamanho e um peso de 4.000 toneladas de aço, a cúpula será capaz de girar tão suavemente como um CD. Tudo isso para se ajustar ao movimento do telescópio. Olhando o projeto do telescópio GMT, nós observamos que apenas a estrutura que suporta o telescópio representa cerca de 1.000 toneladas de aço. O invólucro que contém o telescópio, ele representa um prédio de 22 andares, também totalmente feito em estrutura de aço. E aqui eu estou falando apenas em aço, fora os outros materiais que vão conter e vão participar da construção desse telescópio gigante. Este é o papel do GMT-FAPESP, que é atrair a indústria paulista para as oportunidades que este projeto proporcionará para o estado de São Paulo. O lançamento de lasers é outra tecnologia que será implementada ao GMT. As luzes servirão para corrigir as flutuações de temperatura na atmosfera terrestre que borram as imagens das estrelas. Com os lasers e o uso de computadores rápidos, será possível corrigir essas flutuações, tornando as imagens tão nítidas como se fossem obtidas fora da atmosfera. Uma das coisas que a gente mais precisa na parte de telescópios é ter uma boa resolução, uma imagem de qualidade. E com esse novo telescópio vai dar para observar muito mais coisas. Então, tendo a imagem, os dados, vai dar para ver se a teoria bate com esses dados que a gente obter ou não. E assim vai dar para ou provar uma teoria certa ou tentar, com esses novos dados, criar uma teoria nova. Na década de 2020, o GMT deverá operar em sua totalidade e responderá a muitas perguntas da vanguarda da astrofísica. O telescópio abrirá uma janela única para o espaço, apresentando novos desafios e trazendo questões inéditas para as futuras gerações de astrônomos. Bom, professor, super interessante, né, esse Sensacional. assunto. O vídeo, eu vou até antecipar, para mim foi esclarecedor em relação aos 2 primeiros textos escritos, para mim foi ótimo. Eu vou só colocar para vocês uma coisa. Coloquem comparando os textos, só para eles darem um print, e aí eu vou deixar por conta do professor essas 3 questões com vocês, né? Porque era exatamente para isso. Eu queria saber o que foi mais fácil compreender, né? Um complementou o outro. Depois eu ter lido dos outros 2, ficou mais fácil quando eu enxerguei esse vídeo, ou se o vídeo viesse antes. Então, o que mais lhe chamou a atenção no conteúdo do vídeo? Então, tudo isso é muito importante. E eu vou passar a bola para o professor, que ele vai falar um pouquinho. A Pro Jurema fez uma pergunta, eu achei bem interessante. Ela fala, professor, e o espelhinho exterior do carro? Ah, tá. Não, Pro, aí a gente tem 2 tipos de espelho, como a gente tem 2 tipos de lente. Tem uma lente que amplia, uma lente que diminui, na verdade, que a gente usa em óculos diferentes, e os espelhos também. Vamos voltar para a colher. Se você pegar a colher e colocar longe assim e olhar para ela, você vai ver a sua imagem de ponta cabeça. É a parte côncava
da colher. Agora, a parte que você come, se você vira assim, é a parte convexa. Essa do espelhinho do carro é um espelho convexo. Ele amplia o campo visual. É por isso que a gente usa no retrovisor, tá bom? Só fazer o testezinho aí com a colher. Tá, e o Pro colocou aí no vidro, reflete. Ele colocou... E no vidro reflete, isso, Tá. exatamente. Muito bom. Olha, professor, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, poxa. Complementou demais a nossa aula. Você será chamado outras vezes, porque ainda Oba. há um pouco sobre esse assunto para continuarmos falando. E eu espero que nós tenhamos conseguido aí suprir algumas lacunas em relação à notícia e à reportagem com o vídeo complementando esse assunto, ok? Muito obrigada, professor. Eu que Muito agradeço. obrigada, produção. 7º ano, professores e alunos. Até a próxima.